Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que fala com vocês. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. O vídeo que nós vamos fazer hoje é uma coisa bem prática e bem simples. A temática de hoje é a seguinte temática, né? É certo expulsar demônios clamando pelo sangue de Jesus? Isso é uma pergunta bem assim interessante, né? Já que nós que estamos na igreja há muito tempo, percebemos que isso é uma prática bem usual nas igrejas evangélicas e nas igrejas pentecostais principalmente, do qual eu faço parte, né? E eu vejo que isso é muito utilizado no meio em que eu acabo de descrever. Então será que é certo nós falarmos isso? Né? Eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Tem pessoas que usam muito essa expressão. Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia vai responder para nós esta pergunta. A Bíblia responde, né? Ela tem resposta para essa pergunta e nós vamos ver qual o procedimento certo para que nós expulsemos demônios, né? Vamos abrir a palavra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos. É um texto até bastante conhecido nosso, principalmente das pessoas da igreja, né? Para você que não está familiarizado, que não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia, procure ter um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa. Isso vai ser muito bom para você. E aí você aos poucos vai ali manuseando e vai tendo uma intimidade com a Bíblia, ok? Diz-nos assim Marcos, Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho do Novo Testamento, capítulo 16, e o versículo de número 15. Eu vou pegar o contexto para você poder entender o que está enfocado no tema de hoje. O contexto do verso 15 do capítulo 16 diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vê aqui que o evangelho é universal. Toda criatura é alvo do evangelho e deve ser alvo do evangelho por meio dos emissários de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho não é seletivo. O evangelho é universal. Jesus declarou isso na grande comissão que ele dá aos seus apóstolos e discípulos. Ele disse para pregar o evangelho a toda criatura. Em decorrência desta pregação do evangelho, Jesus ele diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Já que a salvação é o ponto principal da mensagem de Jesus. Jesus veio à terra enviado por Deus para salvar a humanidade. Então esse é o ponto focal do Evangelho de Jesus, a salvação dos homens. E o batismo, ele é um símbolo, é uma ordenança para mostrar para as pessoas uma profissão de fé. Quando a pessoa se batiza, ela está demonstrando a sua aceitabilidade ao Evangelho de Jesus. Ela está se identificando com Jesus na sua morte, na sua ressurreição. E Jesus continua dizendo o seguinte: e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, aí está o grande ponto que nós queremos destacar. Em meu nome expulsarão demônios. Então vemos que a primeira citação bíblica, a pergunta do vídeo de hoje: é certo expulsar demônio pelo poder do sangue de Jesus? Porque a gente vê muito isso, irmãos, na igreja, né? Manifesta-se porque existe a opressão maligna e existe a possessão maligna. A opressão maligna, todos nós podemos passar por ela. Todos nós podemos ser opressos pelas forças do mal. Até mesmo situações ruins, adversas, que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, elas nos oprimem. Elas trazem uma opressão e há coisas que a gente sente um peso muito grande na alma, no coração, né? Aquele ambiente, às vezes, aquela situação é pesada. Isso é uma opressão. Agora, a possessão
é quando um espírito maligno, um espírito do mal, ele toma literalmente as faculdades mentais da pessoa, o corpo da pessoa, a mente da pessoa, e ele passa a marionetar a pessoa. Isso é algo muito sério, mas que o Evangelho de Cristo tem a solução. Em meu nome, quem crer expulsará demônios. Então veja que é o nome de Jesus quem nos dá poder e autoridade para exorcizar os demônios. Que é a outra passagem da Bíblia, então vamos lá. Lucas, capítulo de número 10. Essa é a segunda menção que nós vamos fazer do nome de Jesus como sendo o nome que tem autoridade para nos legar o exorcismo, para nos capacitar a exorcizar aquelas pessoas que estão oprimidas e possessas por espíritos malignos. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 17. Esse capítulo 10 fala da missão dos 70, pelo menos nos seus primeiros versículos, primeiros 24 versículos, vai falar que Jesus comissionou 70 homens, e esses homens saíram pregando o evangelho e anunciando o reino e exorcizaram demônios também. E olha o que eles falam para Jesus. Olha lá, versículo 17. E voltando os 70, com alegria, porque fazer a obra de Deus nos dá alegria, nos dá uma satisfação, uma honra muito grande, porque a gente já viu quando nós temos aquela honra, aquela satisfação de estar no lugar que a gente gosta e fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente faz com vontade, até se dedica de corpo e alma. Então, os apóstolos foram tomados de uma alegria. E essa alegria aqui, essa palavra dentro do original grego, ela é uma palavra que descreve uma alegria que não é só uma alegria superficial, é uma alegria profunda. Uma alegria que assambarca todo o ser, toda a alma, está intrinsecada e intrinsecamente enraizada no ser desses apóstolos, desses discípulos do Senhor, desses 70. Eles foram tomados de uma alegria muito grande e eles dizem para Jesus o seguinte: Senhor, que é Kyrios no grego, está com S maiúsculo, sigma maiúsculo, porque o grego tem maiúsculo e minúsculo, ao contrário do hebraico, que só tem caracteres. O maiúsculo e minúsculo vai ser definido pelas gramáticas e pelos intérpretes e pelos tradutores da Bíblia Sagrada, tá? Mas o grego já tem maiúsculas e minúsculas, ok? Os unciais e os maiúsculos, né? Então diz aqui, e voltando os 70 com alegria, disseram, Senhor, pelo teu nome, olha aí, mais uma citação de que o exorcismo é pelo nome de Jesus e não pelo sangue de Jesus. Eles não falaram, Senhor, pelo teu sangue nós expulsamos demônios, mas está dizendo aqui que, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então, queridos, vemos mais uma vez que eles utilizaram o poder do nome de Jesus. Aí alguns contra-argumentam. Eu, por exemplo, já fui contra-argumentado, dizendo que eles estavam ali pelo nome de Jesus, expulsando os demônios pelo nome de Jesus, porque Jesus não tinha morrido ainda na cruz, mas que após a morte dele se poderia tomar o sangue dele para repreender demônios. Isso daí é uma exegese, não uma exegese. Uma exegese é quando eu tiro uma imaginação minha e dou essa imaginação minha um ar de literalidade e de verdade. A exegese é eu deixar o texto falar ao meu coração e eu aceitar aquilo que o texto está me revelando e está me mostrando. Ok? Essa é a diferença da exegese para a exegese. São duas palavras similares, mas não são a mesma coisa. A etimologia de uma é diferente da outra, completamente antagônica à outra. Ok? Então, já fui contra-argumentado dizendo que Jesus não tinha morrido e que Jesus, após ele ter morrido, o sangue dele foi derramado, aí podia se tomar o nome de Jesus e também o poder do sangue de Jesus para expulsar demônio. Então vamos para mais uma citação. Já Jesus tinha morrido, tinha até ascendido ao céu, ressuscitado e tudo mais.
Vamos lá, em Atos capítulo de número 16. Eu vou pegar o versículo 16, que é o contexto, tá? Para você entender. Era uma jovem, que essa jovem estava possessa, mas ela não aparentava estar possessa. Como Paulo tinha o dom do discernimento de espíritos, Paulo percebeu que aquela jovem não estava na sua normalidade. E ele então repreende daquela jovem os demônios. E como é que ele faz isso? Nós vamos ler agora. Ok? Em Atos capítulo 16, verso 16. Que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vemos que aquela jovem, além de ser uma jovem que estava possuída, ela ainda por cima era usada como moeda de troca pelos serviços adivinhatórios que ela fazia lá em Filipos, que é uma cidade da Europa. É nesta passagem da Bíblia que nos mostra o evangelho chegando na Europa, irmãos e amigos. O evangelho por meio do apóstolo Paulo, o missionário Paulo, juntamente com Silas, eles entram na Europa e eles percebem que essa jovem europeia da cidade de Filipos não estava bem. Tinha alguma coisa estranha, mas não parecia. E ela dava lucro para aqueles homens. Tanto é que Paulo e Silas depois foram presos, açoitados. E depois se descobriu que Paulo era cidadão romano. E aí houve toda uma reviravolta depois, né? Que eles foram presos, mas não negaram Jesus, não lamentaram, não lamuriaram, passaram coisas terríveis, mas aguentaram firmes na fé, né? Muitas vezes nós passamos coisas muito terríveis, mas fica firme, a vitória vai chegar para você, tá bom? Pode acreditar nisso. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ó, parece uma coisa boa, parece uma coisa maravilhosa. A mulher estava falando, a jovem, ela estava falando que Paulo, Silas e Lucas, que estava com eles, que descreve inclusive esta narrativa, eram homens de Deus que anunciavam a salvação, o caminho de Deus, e eram servos do Deus Altíssimo. Ó, queridos, quem poderia imaginar que aquela jovem estava possuída? Então o texto continua, né? E isto ela fez por muitos dias. Paulo, à primeira vista, não percebeu, mas com o passar do tempo, o espírito de discernimento que o apóstolo Paulo tinha fez com que ele detectasse que havia algo estranho naqueles elogios. Ah, mas elogio é errado? Não é errado, muito pelo contrário. O elogio, quando é dado a uma pessoa que pode receber, porque nem todos podem receber elogios, porque o ego inflama, o ego infla, o ego incha, o ego faz com que ele fique arrogante, o egocentrismo dele cresce. Então, o elogio é para quem merece, quem pode receber elogio. Tem isso. E não é errado elogiar. O elogio serve até como um incentivo, quando é um elogio para poder te impulsionar, para poder te incentivar, para poder dar a você, naquele momento de desânimo, né? Alguém chega e te fala uma palavra, um elogio. Eu mesmo já fui muito impulsionado quando estava desanimado, passando por problemas, por pessoas que me elogiaram. E o elogio foi um bálsamo na minha alma, me levantou de uma forma que vocês não queiram nem saber, meus irmãos e amigos. E eu glorifico a Deus por cada palavra sincera que as pessoas me disseram nos meus momentos de dor. Agora vamos ao focal, vamos ao ponto, né? Se após a morte de Jesus, aí já se podia invocar o sangue de Jesus. Jesus tinha morrido, como eu falei, tinha ressuscitado e até ascendido ao céu e voltou para o Pai, onde está sentado à direita do Pai, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós dia e noite. Jesus não dorme enquanto você dorme, Jesus não para enquanto você para, Ele está sempre de olho em você e Ele está sempre rogando ao Pai perdão para a tua vida, proteção para a sua vida, bênçãos para a tua vida, porque Ele é o nosso sumo sacerdote celestial que entrou no santuário celestial de Deus para nos dar as bênçãos e as benesses celestiais do nosso Pai. Isso é maravilhoso, né? Então vejam, olha, e isto fez por muitos dias, mas Paulo, olha aí,
perturbado. Paulo começou a sentir que tinha algo errado. Voltou-se para aquela jovem e disse ao Espírito, com E minúsculo: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. É o versículo de número 18. Vejam, queridos, Paulo não falou assim: pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu te expulso. Eu te ordeno pelo poder do sangue. Não, ele falou em nome de Jesus, sai dela. E diz que saiu na mesma hora. Então, tanto quanto na época em que Jesus estava vivo, quanto depois da sua morte, ressurreição e ascensão, a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja pós-apostólica, a igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto século, ela usava a autoridade do nome de Jesus no exorcismo dos espíritos malignos. E nunca se tem assim relatos de que usava eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Isto é coisa da modernidade. Isto eu não sei nem quem foi que inventou. Ok? Para ser sincero, se me perguntar quem inventou isso, eu não sei. Mas o que eu sei e o que eu posso afirmar é que não está escrito nas Sagradas Escrituras. E se não está escrito nas Sagradas Escrituras, eu não posso endossar como uma verdade. Eu posso endossar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática e nosso livro mor, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, ok? Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo foi interessante para você, dá o like, curte, né, compartilha nas redes sociais, fala do canal para amigos, parentes, manda esses vídeos do canal para pessoas hospitalizadas, enfermas, pessoas que estão presas, pessoas que estão convalescidas numa cama, que não podem ir à igreja, ou pessoas que estão em locais que não tem igreja. Há pessoas que moram em locais que não tem igreja. Aqui no Rio de Janeiro, você de repente mora num lugar, meu Deus, mas tem tanta igreja aqui no meu bairro. Não é uma coisa que é generalizada em todo lugar, não. Há lugares que não tem igreja, nem católica, nem evangélica, nem de face nenhuma, de espécie nenhuma. Então, manda o vídeo para essas pessoas em nome do Senhor, tá bom? E Deus vai abençoar essas pessoas poderosamente e vai dar a elas um lenitivo a ouvir coisas boas, coisas que vão alimentar a alma dela, vão consolar a ela e vão trazer elucidação e esclarecimento de pontos que a Bíblia nos ensina, não aquilo que o homem ensina. Né? Eu não estou aqui pregando religião, não estou aqui pregando denominação evangélica, eu estou pregando e ensinando a Bíblia Sagrada. Essa é a função desse canal. É um canal que respeita a sua crença, respeita aquilo que você crê, e eu, dentro daquilo que eu creio, dentro da minha crença, dentro das convicções que eu tenho, que são baseadas nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, eu estou passando todos esses ensinamentos e produzindo esses vídeos para abençoar a tua vida. E muitos dizem que se falar de Deus é bom. E se é bom, não vai fazer mal, não vai fazer mal. Pelo contrário, vai só fazer bem a sua vida, ok? Então, que Deus abençoe a sua vida. Ao se inscrever no canal, não posso deixar de dizer isso, dá aí... ao se inscrever, ativa o sininho, porque toda vez que eu lançar um novo vídeo, você será comunicado pelo YouTube de que tem um vídeo novo no canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala, ok? Então que Deus muito abençoe sua vida, sua família e tudo que abrange a sua vida. Deus abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.